Transição de governo em Horlândia vai parar no Ministério Público. A atual gestão ainda não liberou a participação do prefeito eleito para se inteirar da administração municipal. O novo prefeito de Horlândia, Gabriel Thor, do PSD, aguarda posicionamento da prefeitura para começar a transição de governo, saber sobre as contas públicas, projetos em andamentos e rotina da atual gestão. Não houve até agora a liberação para esse processo. A gente viu que todas as outras cidades começou o processo de transição, inclusive Ribeirão Preto, no dia após as eleições, né? Aqui em Horlândia houve sim um entrave com relação à transição. Foi dito aí que a gente estava afoito, que a gente não sabia esperar, mas a gente sabe que isso pode travar serviços essenciais na cidade, fazendo com que, por exemplo, coleta de lixo, serviços de zeladorias fiquem travados no começo do ano, e a gente sabe que é um período crítico, visto virada de ano, Réveillon, tem acúmulo de lixo, chuvas torrenciais que fazem com que o mato cresça mais rápido. Então, isso não prejudica a minha pessoa, prejudica a nossa cidade, né? O Ministério Público entrou no caso e instaurou um procedimento administrativo de acompanhamento para que ocorra o processo de transição de mandato no Poder Executivo de Horlândia. Agora tem prazo para o atual prefeito apresentar documentos e facilitar o acesso à equipe do próximo administrador. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, está de olho nessa situação e defende as determinações do MP. Determina, que em 15 dias seja então nomeada uma comissão para a transição de governo, inclusive que o governo atual apresente planilhas com os contratos que foram celebrados com o poder público, com data de início e término, inclusive se os pagamentos estão em dia. Vejo aqui pela portaria que o medo maior da promotoria pública, seria a descontinuidade dos serviços públicos por ausência da transição de mandato efetiva. Pode haver um prejuízo, porque se o gestor que assume, se de fato ele desconhece as condições que estão a prefeitura hoje, ele não consegue dar com efetividade a continuidade nos serviços. Ele precisa, de fato, compreender como estão os contratos, como estão as licitações, quando elas começaram, quando elas vão vencer, para que ele possa, com a sua equipe técnica, articular as medidas de continuidade, de forma a não permitir, de forma alguma, que haja interrupção dos serviços públicos, em especial os essenciais. A equipe de transição do prefeito eleito está pronta para participar desse processo. Gabriel já nomeou os integrantes que vão acompanhar e estar com ele na apuração dos dados. O político de 35 anos é vereador atualmente e essa foi a primeira disputa para chefe do Executivo. Venceu as eleições com 70% dos votos válidos do segundo colocado. A expectativa é começar logo a transição. Eu estou com o meu time jurídico e com o time que eu selecionei para trabalhar na transição, estudando, mapeando a estrutura da prefeitura, o que a gente pode fazer até antes da transição acontecer. Como muitos não sabem, eu em nenhum momento entrei em lua de mel pós-vitória, muito pelo contrário, acho que a votação expressiva que eu tive me aumentou ainda mais o senso de responsabilidade e interesse em fazer uma boa gestão para mostrar para as pessoas que confiaram o voto em mim que a gente pode fazer a diferença e para mostrar que quem não votou em mim pode confiar que o trabalho vai ser bem executado. A OAB agora está acompanhando, com o intuito aí, lógico, o Ministério Público é o maior órgão de fiscalização, mas a OAB fica aí também, à disposição para compreender, para acompanhar e para garantir que, de fato, a transição seja feita dentro da legalidade, de modo sempre a permitir que os serviços continuem sendo prestados com a mesma máxima e a população tenha, de fato, o necessário e o mínimo existencial. Nas ruas, a população deixa um recado para a próxima gestão. Que ele tenha um bom desempenho, que a gente precisa na área da saúde, que a gente precisa. Agora esse problema da água também. O problema da água é o seguinte, está muito caro. Tem pessoas que é uma pessoa só na casa, vem um absurdo de água. Às vezes um esgoto, você entendeu? Está meio complicado. Melhoras assim em exames que a gente tem que ir para Ituverava, aí vai nas vans, volta. Assim, às vezes a gente sai 5 horas da manhã, só chega em casa à tarde. Então, se tivesse aqui, seria melhor para a população. A saúde precisa melhorar,
o esporte também, né? E dar mais credibilidade e mais condições de sustentabilidade para a população de Orlândia. Gislene Lopes, de Orlândia, para o Jornal da Clube. A Prefeitura não se manifestou até o fechamento desta edição. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o William Caram, ele que é representante do Observatório Social de Franca. William Caram, bem-vindo aqui mais uma vez. Qual que é a importância legal e administrativa de uma transição de governo bem conduzida a nível municipal? Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. A transição, ela é, na verdade, o complemento daquele momento democrático que são as eleições. É basicamente se respeitar o resultado das urnas, né? É triste ver uma situação como essa, né? Por quê? Porque nós estamos diante de algo que precisa ser deixado de lado, que provavelmente aí nós estamos falando de picuinhas políticas, picuinhas partidárias, né? É o momento de se deixar de lado isso e verificar realmente aquilo que a transição determina, que é a nova gestão que vai chegar, ter acesso amplo a um panorama daquilo que aconteceu até ali, para que, como a reportagem mesmo disse, para que serviços essenciais não sejam pegos aí de sobressalto e interrompidos, como, por exemplo, saúde, transporte, educação, assistência social. Então, a transição bem feita, ela vai ver tudo isso aí bem de perto e como que o novo gestor vai poder tocar isso com tranquilidade até o final do seu mandato. Agora, como essa intervenção do Ministério Público pode influenciar a transição de governo em caso de obstrução ou descumprimento das normas de transparência e também de acesso à informação? Caram. A participação do Ministério Público foi de suma importância nesse caso, está sendo de suma importância. Ele teve mesmo que entrar na jogada, né? Porque uma das suas funções é fiscalizar o cumprimento da Constituição Federal e das leis. E nós estamos falando de um descumprimento legal e de princípios constitucionais. Nós temos uma lei federal e um decreto que regulamenta a transição. Então, obviamente, se há um descumprimento a isso, o Ministério Público precisa participar, precisa colocar o dedo nessa ferida para que as coisas possam andar de acordo com os ditames da lei, né? E é claro, né, a transição visa, além de tudo isso que eu já falei, visa principalmente a transparência de gestão pública, mas não é a transparência para o gestor que está chegando, ela é principalmente para a população que tem direito a saber como que aquela gestão caminhou até ali, como que o novo gestor vai pegar e o que ela pretende fazer para cobrar dele pelos 4 anos que virá. A Ordem dos Advogados do Brasil pode contribuir para garantir que essa transição seja realizada de maneira correta? Não só pode, como deve. A OAB é uma instituição que tem uma função social extremamente importante, que é zelar pelos direitos e garantias dos cidadãos. Então, se nós estamos diante de um possível descumprimento legal e de princípios constitucionais, a OAB tem que entrar nessa briga também e fazer com que, auxiliar, melhor dizendo, para que a transição ocorra o quanto mais rápido possível for na cidade de Orlândia. Quais documentos e informações específicas a atual gestão deve fornecer à equipe do prefeito eleito durante esse processo de transição, Caram? Olha, são diversos documentos, por isso que a transição ela começa bem antes, logo no dia seguinte ao resultado das urnas, né? É toda aquela documentação que traça para nós aí o panorama financeiro do município, demonstrativos de saldos disponíveis em contas bancárias, demonstrativos de restos a pagar, obrigações de longo prazo assumidas pela atual gestão, comprovação de regularidade com a Previdência Social, inventário atualizadíssimo dos bens móveis e imóveis do município, contrato de execução de obras e de convênios, enfim, tudo aquilo que for necessário para que a nova administração possa assumir sem problemas, sem sobressaltos, de uma maneira muito pacífica e que a população não sinta essa transição, para que ela possa continuar ali com tranquilidade enquanto o novo gestor assume e dá sequência aos atos administrativos da Prefeitura Municipal.
Representante do Observatório Social de Franca, William Caran, agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente no Jornal da Clube e até a próxima.